Nós temos 3 problemas no Brasil ligados à segurança pública, pelo menos 3. A brutal insegurança das pessoas nas ruas. As pessoas não conseguem andar nas ruas, viver nas comunidades, porque elas se veem ameaçadas pelas organizações criminosas, seja pela milícia, que é uma corruptela do Estado em muitos aspectos, ou seja, são policiais organizados em organizações que se convolam em organizações criminosas, ou então outras organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, enfim, que brutalizam e aterrorizam as pessoas. Então, de um lado, esse problema. De outro, o problema do brutal encarceramento. Nós temos 700 mil pessoas presas no Brasil, normalmente pobres, homens, pobres, jovens e pretos, né? E, em terceiro lugar, nós temos uma brutal desigualdade social que alimenta tudo isso, né? E talvez em quarto lugar, nós começamos a ver uma forte infiltração das organizações criminosas no Estado, financiando a política. Como é que o senhor vê isso? Como é que o Ministério da Justiça tem tratado disso? O diagnóstico está preciso e se formou, de fato, essa conjuntura em que a segurança pública é vista aos olhos de Sua Excelência, o povo, como um dos 3, 2, às vezes, o principal problema. Porque, inclusive, a esquerda política, durante muito tempo, além de considerar que apenas as causas sociais iriam resolver tudo, por outro lado, imaginavam, ou agiam como se imaginassem, que a segurança era um tema da classe média e dos ricos. Mas não. Com o advento do celular, o que aconteceu? Há 3 décadas atrás, as pessoas, infelizmente, as quadrilhas, entravam no ônibus para roubar a renda do ônibus. Tinha o cobrador, tinha dinheiro. Para a empresa. É para roubar o celular das pessoas que estão dentro do ônibus. E o que o roubo do celular tem a ver com a organização criminosa? É porque é essa engrenagem que chega no roubo de celular. De um lado, a engrenagem social, da desigualdade, negação de oportunidade, jovens, isso é verdade. E toda verdade tem que ser repetida, dizia José Martí, porque toda vez que ela é repetida, ela é uma novidade. Então, nós não abrimos mão disso. Claro que as causas sociais são fundamentais, para entender até um feminicídio, que é um crime abjeto. Sim. E, às vezes, você tem um trabalhador desempregado que acaba virando alcoólatra e que acaba virando, infelizmente, um homicida e que mata a sua companheira, a sua esposa. Então, as causas sociais são corretas. As causas sociais devem ser enfrentadas, é o nosso principal eixo, porém, isso não exclui a dimensão da força, como eu disse na primeira resposta. Então, nossa primeira visão é esta. O nosso Ministério trata do uso legítimo da força. E nós fazemos isso. Primeiro, estimulando... Aliás, você falou do Weber, o Weber falava mesmo de violência. Eu demorei um pouquinho. Violência legítima. Uso legítimo da violência. Exatamente isso. Mas aí nós fazemos isso buscando cooperar com os estados e municípios. Então, SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, de verdade, pela primeira vez, a lei é de 18, o Jungmann começou a implementar... Nosso querido Raul Jungmann. Começou a implementar num período curto, depois vieram gestões, infelizmente, desalinhadas com a lei e não cumpriram a lei em relação ao SUSP. Nós estamos cumprindo. Então, federalismo cooperativo na segurança. Nós chamamos secretários, planejamos ações, fazemos operações integradas. Por exemplo, nessa semana fizemos uma com 8 estados. Resultou na apreensão de 5 bilhões de reais de bens de origem ilícita, de uma grande organização criminosa. Fizemos uma operação integrada com a Marinha, na costa de Pernambuco. Lá tinha 3 toneladas e 600 quilos de cocaína, num navio a 30 quilômetros da costa de Pernambuco, 500 milhões, mais ou menos, o valor da carga. Estou falando dessa semana. 3 toneladas de cocaína? 3 toneladas e 600 quilos de cocaína num navio. A diferença de aeroporto para porto é que aeroporto você pega quilo, porto é tonelada. E por isso que a gente está trabalhando muito com a Marinha, enfim. Então, a primeira dimensão é essa, federalismo cooperativo, parceria, operação integrada. Força nisso. Estamos fazendo uma com 12 estados, redução de taxa de homicídio, outro exemplo. O segundo eixo são as nossas polícias. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal.
com muitos problemas, muitas dificuldades, mas também muitas virtudes. Se nós pegarmos os indicadores de apreensão, por exemplo, de armas ilegais. Ontem, eu estou falando de ontem, anteontem, 247 armas apreendidas no Rio de Janeiro. Armas ilegais. Fuzis, pistolas. Iam para onde? Polícia Rodoviária Federal, nesse caso? Nesse caso foi Polícia Federal. Tá. E nós estruturamos... A PF, não a PF. Não a PRF. Nesse caso foi a PF. Então, as nossas próprias forças e a Força Nacional, que hoje é o destacamento que protege as terras indígenas e protege a movimentação da fiscalização ambiental no Brasil. Quando você vê só em terra indígena, nós estamos com 25 operações da Força Nacional, só em terra indígena, garantindo a integridade do território das pessoas. Então, o segundo eixo é esse. O terceiro eixo, aí é o eixo legislativo, e às vezes eu sou criticado, e respeito, claro, todas as críticas, porque eu não mandei um pacote de leis. Nós estamos procurando corrigir algumas leis. Leis que, a meu ver, fazem falta. Mas isso, na minha concepção, no meu planejamento, que eu espero executá-lo, se o presidente Lula permitir, claro, até o final do governo, nós vamos impactar no principal, é fazer com que algumas leis sejam corrigidas, mas, sobretudo, os dois eixos primeiros sejam vistos como central. E quando eu falo dos dois primeiros eixos, é também a partir de um escopo, um objeto. Nós somos governo federal, nós não fazemos policiamento de proximidade. Isso cabe aos municípios, isso cabe aos estados, Guarda Municipal, PM. Nós apoiamos, mas não nos cabe. O que nós temos que fazer e estamos fazendo é enfrentar aquilo que você disse bem no final. As organizações criminosas nascidas em São Paulo, nascidas no Rio de Janeiro, dentro do sistema penitenciário, se transformaram em grandes empresas nessas décadas. A operação que a Polícia Federal fez em março, em relação a uma dessas facções. Imóveis de alto padrão, lavagem de dinheiro, em Florianópolis, Balneário Camboriú, no Paraná, 268 apartamentos apreendidos, bloqueados. Torres inteiras em Balneário Camboriú. Então, as pessoas estão ali com suas famílias, no turismo, de elite, enfim, e aquela torre lá é do PCC. Então, nós estamos identificando aí a inteligência, trabalho, investigação, e as nossas polícias são muito boas, não são perfeitas. Nenhuma instituição humana é. Eu digo sempre que quem tiver dúvida, abre logo a Bíblia, que começa com a descrição do paraíso e vem logo um crime, Caim e Matabel. Então, a Bíblia já mostra que nenhuma instituição humana é perfeita. Mas, de um modo geral, as nossas polícias têm um bom padrão, e eu estou animado, assim. O cenário é esse, é de dificuldade, o cenário desafiador, mas eu estou animado de nós estarmos na direção certa. Nós temos um plano de ação na segurança, que forma a sigla PAZ. Nós temos um plano da Amazônia, nós estamos terminando de captar o dinheiro com o meu amigo Mercadante, presidente do BNDES, 2 bilhões para a segurança na Amazônia, para colocar 34 novas bases lá, sendo 6 fluviais e 28 terrestres, ocupar o território da Amazônia, deixar de ser terra de ninguém, terra sem lei. Nós temos as ações sociais no Pronasce, edital para cultura. Eu vim aqui na Zona Leste, em São Paulo, fiz reunião com a comunidade e vi lá a potência de um projeto cultural na Zona Leste de São Paulo com jovens. Eles disse, vamos botar dinheiro nisso. Isso é segurança pública. Vamos botar dinheiro nisso. Estamos com o edital agora de 30 milhões de reais. Então, nós temos muita coisa acontecendo e eu acho que chegando no fim do ano a gente já vai colher alguns resultados. Eu não antecipo, até para eu poder voltar aqui, mas eu acho que a gente vai colher um bom resultado. Aconteceu uma coisa trágica, a morte de uma criança numa operação da PRF, e parece, tudo indica que houve pelo menos 28 vezes em que agentes da PRF teriam visitado a família da criança morta, isso está sendo investigado. Ainda há muito vício a ser desmontado nessas polícias. Ainda há uma cultura enviesada nesses órgãos de repressão ao crime que servem mais a desvios corporativos e criminosos do que propriamente a população? Não é dominante, isso eu te afirmo, mas há.
E aí você tem que fazer aquilo que biblicamente o gestor deve fazer, separar o joio do trigo e ter mão firme. Todos os casos que chegam na minha mão e que há provas, a punição sai. Infelizmente, eu não me vanglorio disso. Todos os dias eu aplico sanções disciplinares. Infelizmente, coisas que estavam paradas, represadas. Cito apenas um caso que é o mais notório, que é o caso do Genivaldo em Sergipe. O processo não andava, o processo Para quem não lembra, ele foi preso no porta-malas de um carro, transformado numa espécie de câmara de gás ali por causa do escapamento e morreu asfixiado. E o processo administrativo parado. Começou a andar quando nós tomamos posse. E volto a dizer, eu não sinto alegria, eu sinto tristeza, mas era meu dever demitir aqueles policiais. E o fiz. E tenho feito. Hoje mesmo estava aí na internet uma outra punição. Então nós vamos fazendo isso para praticar justiça, voltamos ao tema da equidade, e também porque a punição exerce uma função pedagógica, uma função preventiva. E como não é dominante, eu acho que quando todos os gestores agem assim, a gente vai conseguindo corrigir os vícios. Inclusive este vício de não conseguir, eu sei que é difícil, você em segundos dimensionar o uso da força. Se você vai apertar o gatilho ou não. Eu sei que é difícil, mas na dúvida, o que nós estamos dizendo, na dúvida não atire. Não atire. Porque você pode ter alguma razão, ou seja, está em situação de legítima defesa, ou pode produzir uma tragédia, um desastre como esse, que me parte a alma no meio. Porque eu sou pai, eu sou humano, e eu não gosto de antecipadamente dizer, os policiais erraram nisso, naquilo. Eu não faço. Mas eu posso afirmar que os processos estão instaurados para os dois fatos. Para o evento em si e para as visitas ao hospital. São dois processos diferentes e eles estão andando e eles vão chegar no final. E vão chegar à verdade.